Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou mostrar para vocês como este assunto, Trindade, Adventismo, pioneiros adventistas, produzem um emaranhado de informações com um nível de complexidade considerável para você chegar a uma conclusão mais clara e mais objetiva do que de fato você pode dizer a respeito do que o Adventismo crê em relação à doutrina da Trindade, olhando na perspectiva histórica, ortodoxa e clássica. O nosso irmão Rodrigo Custódio, ele postou agora uma observação de algo que o Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, adventista, teria então escondido ou dissimulado em algo que ele disse lá no programa do pastor César Cavalcante. Porém, neste ponto, quem se enganou foi o Rodrigo Custódio. Agora, obviamente, não é porque ele se enganou por falta de pesquisa ou ele se enganou porque o Rodrigo Silva foi muito esperto. É que, de fato, são informações que, quando chegam, elas já possuem alguns pressupostos que parece que está tudo resolvido. E aqui você vai perceber o seguinte. No vídeo, o Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, disse lá pro César, olha, é mais ou menos como a Trindade de Agostinho, ela não é a mesma nossa. E aí depois o Rodrigo Custódio corretamente mostra que a igreja adventista, lá em décadas passadas, eu acho que na década de 70, no começo da década de 70, afirmou compartilhar a crença da divindade, da Trindade, segundo os credos, né? E, obviamente, os credos de Atanásio, o credo de Nicéia, foram fundamentais para o próprio Agostinho formular aí as suas afirmações teológicas. Enfim, agora, como então resolver isso? Porque eu estou dizendo que neste ponto, quem se enganou aqui foi o Rodrigo Custódio. É por causa do emaranhado desta seita. Eu não conheço nada do Adventismo para sequer corrigir o Rodrigo Custódio. Mas se tem um assunto que eu tenho lido há muito tempo e tive muita dificuldade até entender e traçar corretamente os parâmetros, é este assunto da doutrina da Trindade, que já postei aqui e vou mostrar para vocês isso daqui. Então vamos lá ver o vídeo e ver algo que o Rodrigo Custódio comentou. Então vamos lá. Sim, mas é tão bem diferente. A mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Sim, mas é tão bem diferente. A mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Sim, mas é tão bem diferente. A mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Tão bem diferente. Sabe, uma das coisas que eu não entendo é por que o Rodrigo Silva continua insistindo, não apenas em mentir, infelizmente, né, nas suas apresentações, mas principalmente em tentar enganar o adventista, né? Porque quando ele esconde algumas informações ou quando ele se refere a algumas informações que não são verídicas... Aí aqui o Rodrigo Custódio vai mostrar o porquê essa afirmação até então é enganosa do Rodrigo Silva. No entanto, mesmo o Rodrigo Custódio, que sabe o emaranhado de coisas que o Adventismo tem, eu vou mostrar aqui como também, nesse caso, acabou tendo uma outra versão posteriormente a essa que ele mostra. Ele vai mostrar uma revista aqui da década de 1973, fazendo aquela afirmação que eu já mencionei. Então não vamos ver todo o vídeo, senão o meu vai ficar muito longo. Então é um vídeo aqui de 5 minutos e 40 segundos do canal para que possamos. Então vamos lá. O Rodrigo Custódio provou que tem revistas adventistas que confirmam a ligação da doutrina da Trindade com os antigos teólogos clássicos, enfim, né? Bom, quando você vê esse livro aqui da década de 50, Questões sobre Doutrina, na página de número 50, confirma isso que o Rodrigo Custódio colocou. Ele, portanto, até nessa avaliação aqui,
ele está certo, porque nós temos informações neste nível, nesta direção. Observe aqui o que este livro, Questões sobre Doutrina, diz na página 51. Ele diz o seguinte, ó: em harmonia com os cristãos conservadores e os credos protestantes históricos, cremos. Aí, entre os vários assuntos, no segundo diz que a divindade, a trindade, compreende Deus o Pai, Cristo o Filho e o Espírito Santo. Então veja, eles mencionaram aqui que eles compartilham dos crentes, dos cristãos históricos, a doutrina da trindade. Bom, até aqui parece que seria isso mesmo. E aí, nesse ponto, Rodrigo Silva estaria enganado ou enganando. Mas a história não acabou aí. No fim da década de 70, no começo da década de 70 e depois, posteriormente, na década de 80, no ano de 1983, dois autores adventistas, segundo esse livro, formularam teorias que deram uma direção muito clara para o adventismo. Eles, então, conseguiram desculpar os pioneiros adventistas por serem antitrinitarianos, dizendo que os credos históricos estão errados. Então, a culpa não é dos pioneiros serem antitrinitarianos. É que os elementos filosóficos e não bíblicos presentes nos credos, que, como o Rodrigo Custódio colocou aqui, né, que eles já confessaram no passado, como o próprio livro Questões sobre Doutrina já disse também que concordava, mas eles então, a partir ali de dois autores, Raul Dederen e Fernando Canali, esses dois teriam então dado uma nova direção para a denominação, baseado tanto na história dos pioneiros, nos credos, nas confissões protestantes e nas visões de Ellen White, diz esse livro. E agora, olha só, eu vou ler aqui para você o que é dito aqui, ó. Um desdobramento importante desde 1970 tem sido a tentativa de articular as pressuposições bíblicas que dão base a uma doutrina bíblica da Trindade, claramente diferenciadas das pressuposições dualísticas subjacentes às declarações dos credos tradicionais. Num notável artigo de 1970, Raul Dederen apresentou uma breve exposição sobre a divindade com a base em ambos os testamentos e rejeitou a trindade do pensamento especulativo, que fez uso de termos filosóficos para descrever distinções dentro da divindade para as quais não existe base definida dentro do conhecimento revelado de Deus. E ali mais adiante menciona também Fernando Canali, ou Canali, né? Olha aqui o que está nesta parte aí, ó, que eu li para vocês. Fala que rejeitou os credos tradicionais, certo? Está aí. E aqui também, ó, quando diz aqui, ó, rejeitando os termos da mitologia grega ou a metafísica, eles expressaram suas convicções numa despretensiosa confissão de fé trinitariana, a doutrina de um Deus subsistindo e agindo em três pessoas. Então, observe que eles então afirmam que se desligaram das doutrinas dos credos. Tá? Isso começa lá lá na década de 70, embora na mesma década que o Rodrigo Custódio mostrou aquela revista, mostrando aí que esse negócio estava em debate, ou falavam pelos dois lados da boca. E agora eu vou mostrar para vocês no livro Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Olha só, aqui na página 162, eles dizem que o primeiro credo aqui que eles apresentam, tendo uma falha, é o credo de Nicéia. Por quê? Eles dizem aqui, ó, o concílio confirmou a divindade de Cristo, proclamou oficialmente a doutrina da eterna geração do Filho, o Filho nascido do Pai. Então, a teologia adventista nega a geração do Filho.
Eles não defendem a geração eterna. Então aqui o credo de Nicéia, né, vamos ver se dá para... O credo de Nicéia é colocado aqui. Outra que é criticado, Agostinho, né? Aí, aqui confirmando o que o Rodrigo Silva disse. Então, o que eles dizem de Agostinho? Olha só. Agostinho, porém, não foi feliz ao usar a palavra pessoas, provavelmente porque o termo sugere a ideia de indivíduos separados. Ele acredita que o termo é empregado não para dar uma explicação completa, mas para que não fôssemos obrigados a permanecer em silêncio. E aqui, então, ele diz que, aqui no fim, há razões para se perguntar se essa visão faz justiça à revelação bíblica de 3 pessoas independentes. O Deo Uno parece absorver o Deo Trino. A Trindade é substituída pela monarquia. Então, eles aqui apresentam uma crítica à doutrina trinitária, não só de Nicéia, mas de Agostinho também, né? Vai, então, agora apresentar aqui o credo de Atanásio, né, que também acabou a influência ali de Atanásio naquele período. Olha só, embora se diz que o credo é posterior, né? Mas olha o que é dito do credo de Atanásio. Conserva, infelizmente, uma forma sutil de monarquianismo, subordinacionismo ontológico. Olha que absurdo. Quando explica as diferenças das pessoas metafisicamente, recorrendo às ideias de geração e processão. Então, critica aqui o credo de Atanásio. E depois vai mencionando aqui, gente, menciona que Martinho Lutero, na página 164, errou, dizendo que a doutrina luterana de Deus é insuficiente para abranger com fidelidade todas as informações bíblicas. Depois diz que a doutrina da Trindade de Calvino errou. A doutrina calvinista de Deus também é insuficiente para incluir e incorporar com fidelidade todas as informações bíblicas sobre a divindade, ou seja, Calvino errou também. Depois vai dizer algo de Armínio, ele diz que o teólogo holandês concordava fortemente com a visão tradicional de um Deus eterno, simples, impassível e imutável. Aí ele termina dizendo, a teologia arminiana atua dentro de uma matriz mais filosófica do que bíblica, né? E assim ele faz, né, o livro faz com outros autores. Então aqui é uma observação do seguinte: a doutrina da Trindade hoje, no arraial acadêmico teológico adventista, não é a mesma doutrina dos clássicos. Não é a mesma doutrina ortodoxa, dos credos, das confissões. Não é, certo? Se você ler esse livro, você vai entender. Se você ler aqui aquele artigo de uma revista, Os Pioneiros Adventistas e a Doutrina da Trindade, você vai perceber isso. Então, o que eles fazem? Usam a nomenclatura Trindade, palavras, definições, interpretações que dão a entender que são trinitarianos. Mas o Rodrigo Silva, ao dizer isso, ele deu só uma pontinha ali do que é a realidade quando discutida de fato entre os teólogos adventistas, né? Então, lá dentro dos corredores acadêmicos, teológicos adventistas, eles confessam uma trindade que é adequada às visões de Ellen White. Isso está estabelecido aqui, né? Eles até dizem, muitos nem tinham certeza se ela era trinitariana, mas por causa de algumas visões dela, eles então conseguiram encontrar uma desculpa para os pioneiros serem hereges e ainda serem considerados os fundadores da igreja remanescente. Então está aqui essa observação. Eu sei que é complexo o assunto, mas está aqui tendo em vista esta observação que o Rodrigo Custódio fez sobre a fala de Rodrigo Silva. Então, hoje a fala de Rodrigo Silva é correta, né? Eles não compartilham da doutrina trinitariana clássica. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine.